Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O Palavra Aberta conversa hoje com o deputado Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro, que é da Polícia Militar da Reserva e agora faz parte aqui da Câmara Federal. Primeiro mandato, não é, deputado? Sim. Qual a expectativa para esses 4 anos? Naturalmente, na sua área forte de segurança pública. Eu enquanto policial, eu fui policial da ativa por 17 anos, sempre esperei dos poderes públicos, ou seja, das autoridades, uma resposta e uma atuação dentro da realidade do que a segurança pública precisava. E também nunca entendia o porquê não havia essa resposta, ou seja, o distanciamento da lei, da prática, da atuação, sobretudo da polícia, né, no Brasil. Então hoje, para mim, é uma satisfação muito grande estar no mandato de deputado federal e poder contribuir e trazer esse número, trazer essas decisões, essas atitudes para mais dentro da realidade do que se precisa enquanto segurança pública, né? Eu me especializei pela UF em Política de Justiça Criminal e Segurança Pública. A UF, Universidade Federal Fluminense. Universidade Federal Fluminense. Então nós fomos ver também o que os acadêmicos dizem e tenho a experiência de 17 anos de policial militar e de militância por melhoria da classe específica da Polícia Militar e hoje, num todo, como a segurança pública lá no Rio de Janeiro, a gente está atuando bastante nesse cenário. A minha ideia é que a gente possa trazer o conceito de segurança pública, o que não existe no Brasil hoje, tá? Eu vou repetir o que eu falei. Hoje nós instauramos a Frente Parlamentar da Segurança Pública, é a maior frente atualmente na casa, com 304 deputados. Eu assumi a Executiva Nacional como conselheiro nacional. Então, isso é um passo muito importante, porque a gente tem um grupo de maioria na casa para poder discutir e destrancar as pautas de segurança pública para que a gente possa avançar. Então, isso foi um grande passo, mas é necessário que a gente mude e que a gente consiga trazer o conceito de segurança pública para que nós possamos efetivamente ter resultados. Quando se fala melhorar a segurança pública, se fala em efetivo e se culpa a polícia, e se culpa mais a PM, porque é que está nas ruas. Então, o pessoal, não tem policiamento aqui, não tem policiamento ali. Você tem cidades dos Estados Unidos que tem o mesmo número de policiais, de acordo com a população, do Brasil. E nem por isso o índice de criminalidade lá é tão grande assim. Mas o conceito de segurança pública de lá é totalmente diferente do nosso. Eu estabeleci, para fins acadêmicos, um nivelamento, ou seja, eu dividi em 3 partes a segurança pública. O que eu chamo de nível 1, eu digo que é o seguinte: são as estruturas das instituições. Aí eu estou falando de condições de trabalho, de salário, de equipamento, de número de efetivo. Eu estou falando da polícia em atuação, ou seja, dos órgãos em atuação de polícia. Isso é um nível 1 de segurança pública. Isso é um cenário que você precisa atuar. O nível 2 é o nível já jurídico, é o nível já que envolve os outros órgãos de segurança pública. A execução penal, que quando ela falha, ela coloca de novo o marginal nas ruas e o marginal reincide e isso gera problema para o nível 1. Então, se você melhorar o nível 1 não melhorar o nível 2, você não avança. Um depende do outro. O nível 2 tem a atuação do judiciário, tem a reforma das leis. Hoje o policial no Brasil não tem amparo jurídico e aí é nosso trabalho aqui enquanto parlamentar trazer a segurança jurídica para que ele possa trabalhar, trazer para ele respaldo dentro da lei e as condições necessárias jurídicas para que a gente possa ter uma segurança pública reconhecida, valorizada e instrumentalizada. Esse seria o nível 2. E o nível 3 é o que se dá mais importância, mas que ao mesmo tempo não tem aplicabilidade atual, não é imediata, que seria a economia, a educação e a cultura. Porque a cultura de um povo também define quais crimes acontecem naquela sociedade, qual é maior incidência, menor incidência. Se o povo tem uma cultura, e aí é cultura mesmo, de resolver tudo com a violência, é claro que o índice de criminalidade vai ser gigantesco. Porque a cultura daquilo vou resolver matando, vou resolver usando de violência. Então nós temos educação. A educação eu diria que é a mola mestra de tudo. Quer mudar uma sociedade, muda a educação.
mas a médio e longo prazo. Como é que você vai botar uma escola excelente dentro do Complexo da Maré dominado por traficantes? Como é que se tem um ensino de excelência numa área que já está conflagrada com crime organizado e dominada pelo crime organizado? Você não consegue. Deputado, o Rio de Janeiro é uma cidade, inclusive eu nasci, vivi lá durante 24 anos, era uma cidade que já na década de 80 enfrentava a questão das drogas, né, do enfrentamento com a polícia, a questão das milícias. O policial militar do Rio de Janeiro, eu diria, como carioca, que é um policial que trabalha muito e não recebe o reconhecimento que os outros policiais das outras unidades da federação recebem. Por exemplo, o piso maior é do DF. Isso. Essa é uma das reivindicações, quer dizer, o policial militar, ele está na tropa de choque, ele está na linha de frente e ele está sempre com aquele salário minguado. Agora que houve uma onda de militares, bombeiros, policiais militares, todo o pessoal das Forças Armadas que ocupam cargos eletivos na Câmara Federal, essa situação pode mudar? Olha, a nível federal, que é o nosso caso, a gente tem pouca influência no nível 1, que seria a organização salarial, equipamentos. Equipamentos a gente pode até ajudar através de recurso, mas no nível de legislação, ela é quase que totalmente dependente do governador do estado. Então depende muito da vontade do governador do estado. Mas nós esperamos que o nosso presidente, através do Ministério da Justiça e da Secretaria de Segurança Pública, possa trazer esse novo conceito de segurança pública. Nós precisamos entender. Volto a dizer, eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos, porque a polícia dos Estados Unidos é eficiente. Eles têm um modelo de polícia lá muito bom. Isso é muito importante que se cite. Ela não é militarizada, mas ela é hierarquicamente militarizada. Então lá você vai encontrar o capitão, o tenente, o sargento. Então os cargos lá são militares, mas a atuação deles é civil. Você tem em contrapartida França e Portugal, que são polícias militares. E aí se mantiveram militares. E a nossa polícia foi proveniente de Portugal, que por sua vez foi proveniente da França. Então esse cenário todo nos leva a crer o seguinte: o problema não está em militarizar ou não. O problema está em conceito de polícia. Volta lá para os Estados Unidos. Eles têm lá, eles se preparam para qualquer cenário. Diferente do Brasil, o Brasil nós tivemos duas barragens rompidas. O Brasil não se prepara para os eventos que acontecem. Nós tivemos incidentes em escola e são repetidos e repetidos e repetidos e repetidos, e o Brasil não toma uma atitude, não tomou até agora uma atitude em relação a tudo que se deve fazer, né? Eu me refiro muito mais aos governos anteriores que nós chegamos agora. Então nós precisamos tentar fazer a partir de agora. Mas você pega lá, por exemplo, um caminhãozinho, que o cara tem lá no caminhãozinho escudo para 8 policiais, o cara tem uma coisa que derruba a parede, o cara tem um negócio que levanta carro. Então, ou seja, a polícia vai atuar, não interessa quem vai enfrentar a polícia. Os instrumentos eles colocam à disposição do policial. Colete é prova de disparo de fuzil. Aqui nós perdemos policiais nas ruas porque são atingidos por fuzis e o dano é muito grande e a gente não consegue salvar a vida do policial. Porque o policial ainda não está com um colete desse nível? Quanto é que vale a vida dele? Então, respondendo a sua pergunta, eu espero, eu acredito e eu vou lutar para que essa valorização salarial, para que esse reconhecimento da atuação da atividade policial possa acontecer de fato, dentro daquilo que a gente pode fazer e contando também que o governador também entenderá isso, né? Deputado, a gente tem 12 minutinhos de entrevista, eu ainda tenho 1 minutinho para fechar e eu quero entrar na questão polêmica. Eu sei que o senhor não é executivo, é legislativo, portanto não responde pelo governo, apesar de fazer parte do partido do presidente Bolsonaro. A posse de armas já foi flexibilizada. Qual o caminho agora, diante inclusive do recente massacre de Suzano em relação ao porte de armas? Olha só, eu entendo que o porte de armas no Brasil, a lei de porte de arma no Brasil, ela só pune o trabalhador e a pessoa de bem. Porque o bandido, o crime inclusive é a questão da absorção da pena. Então o bandido vai lá, ele comete o crime e ele não responde pelo porte específico. Ele pode ter até o crime dele qualificado pelo uso de arma de fogo, mas ele não responde por aquele crime. Outro cenário muito difícil de se trabalhar. Você tem uma pena para uma pistola, por porte de uma pistola, igual a pena de um porte para fuzil. Você vai roubar com a pistola ou com o fuzil? Você vai roubar com o fuzil, porque a pena é a mesma. Então você vai com mais poder bélico para a rua. Então eu acho que o massacre é uma coisa lamentável,
é uma coisa que a gente tem que estar atento e tem que agir para que não aconteça mais, se preparar para esse cenário, mas eu não vejo ligação com o porte de arma, com a discussão do porte de arma. Eu acredito que há pessoas que vão se utilizar disso e cometer algumas coisas erradas, acredito que vai acontecer, uma discussão de trânsito, o cara perde a cabeça, saca a sua arma e atira. Mas isso aí eu acredito que vai acontecer de qualquer forma, porque hoje a pessoa que quer portar uma arma, ela compra numa esquina, essa é a grande realidade que a gente tem, quantidade de armas nas ruas que entram e saem do nosso país, que a gente está tentando coibir agora, mas o estatuto, a lei que proíbe o armamento, não está desarmando as pessoas, ao contrário, só está punindo o trabalhador que eventualmente fizer isso, que aí ele sim vai ser preso, vai perder o emprego dele, vai sofrer as penalidades. Uma pessoa, um marginal que não tem emprego, para ele tanto faz. Então não acredito que tenha uma ligação, que tenha, se liberar o porte de arma vai acontecer mais massacres disso. Não, aquilo ali é um caso de lunáticos, tem grupos de lunáticos, inclusive na internet a gente está vendo, está acompanhando de perto, e tem que coibir com rigor. Não tem como um cara desse, daqui a 10 anos, tá nas ruas de novo, que é o que a nossa lei hoje propicia ao marginal. Que comete um crime e o cara está na rua em pouco tempo. Deputado Gurgel, do PSL do Rio, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado, estou sempre à disposição, contem comigo. Obrigada. Eu conversei com o deputado Gurgel, do PSL do Rio de Janeiro. Você que acompanha o Palavra Aberta, muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.